Quando se fala em inovação hoje nos negócios, né, é muito comum a gente logo pensar nas startups. E faz sentido mesmo. Agora, dentro desse mesmo cenário, tem, eu diria, várias categorias, ou algumas categorias, como as startups unicórnios, por exemplo. Mas hoje a gente vai tratar de uma especificamente que tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande e que tem tido também uma discussão maior, que são as startups camelo. Você já ouviu falar? Pois é, bem curioso. Vamos entender o que é uma startup camelo, quais são as características, qual é a importância, como se dá a gestão de um negócio desse. Então seja muito bem-vindo ao Rumo Certo de hoje, a edição especial da semana de 51 minutos. Convido você para ficar comigo e com a especialista no assunto. Está aqui comigo, Andréa Miranda, CEO e cofundadora da Standout. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Como vão todos? Muito obrigada por estarem aqui conhecendo um pouco mais da Standout, conhecendo um pouco mais das startups camelo. Ótimo, obrigado a você pela sua disponibilidade de tempo, por compartilhar com a gente conhecimento, levar informação para outros empreendedores, instigar muito também. E eu sei que informação e conhecimento você tem muito, então eu queria começar conhecendo um pouco mais e que você contasse um pouco mais para quem está em casa, quem está nas suas empresas, nos assistindo, da sua trajetória, das premiações que você já teve ao longo da vida, que eu sei que teve, e do trabalho que você desenvolve hoje na Standout. Bom, eu sou criada na área de tecnologia, né? Então, essa é a minha formação, é o que eu sempre fiz, é a minha linha de trabalho. Eu comecei trabalhando em ambiente bancário. Na década de 90, os ambientes bancários aqui no Brasil tinham muito trabalho, seja final da década de 80, começo da década de 90, seja por conta de hiperinflação, seja por outros motivos, mas era um ambiente muito propício à inovação tecnológica. Depois, quando entraram os primeiros internet bankings, né, o pessoal olhava para a internet e entendia que aquilo era um caminho para se fazer negócio, desde o primeiro momento. Então, eu fui criada aí nesse ambiente e depois eu começo a trabalhar com tecnologia voltada para publicidade, propaganda, marketing. Então, dentro das agências de comunicação voltadas para o online, e é essa minha formação. Eu inicio os trabalhos com a Standout quando eu saio do meu trabalho anterior dentro de agência. A agência tinha sido comprada por um grupo japonês, e aí então a gente, com um pouco mais de disponibilidade de tempo, pensa em possibilidades de negócio, né? E aí eu com o meu cofundador Vitor, a gente pensou no trabalho da Standout. Como outras startups, a gente fez aquele caminho de construir uma versão beta, como a gente fala, que é uma versão simplificada, que é uma versão que não tem as funcionalidades, é quase uma casquinha para exercitar essa ideia, esse trabalho, esse projeto, essa solução frente ao mercado e exercitar e saber se temos público, não temos público, vai ser uma solução que vai ter aderência, vai ser vendida, não vai. Então, a gente passou por isso, concluímos que sim, tínhamos possibilidade muito bacana de trabalho. A gente não sabia que estava ali sendo pioneiro numa área. A gente descobriu isso depois que a gente deu a solução. O trade marketing digital, naquele momento, ainda não estava praticamente nem conceituado. E nosso primeiro cliente foi em 2016. E de lá para cá, com muito trabalho, um pouco de sorte também e uma equipe muito bacana, apoio de alguns grupos que investiram na Standout, a gente conseguiu bastante sucesso, inclusive alguns prêmios. Então, no 100 Open Startups, a gente
tá sempre no top 3, seja da categoria de Martech, seja da categoria de Retail Tech. Como o nosso trabalho, eu vou explicar, como o nosso trabalho ele é uma parte falando com o varejo, portanto Retail Tech, e uma parte do que a gente faz é marketing, é comunicação. Então, alguns grupos nos classificam dessa forma como Martech ou empresa de tecnologia que tem soluções de marketing e outro como empresa de tecnologia que tem soluções de varejo. Mas, graças a Deus, tivemos bastante reconhecimento no mercado, 100 Startups to Watch, enfim, tem uma série aí de congratulações aí para a Standout, graças a Deus. Que bom, parabéns. Agora me diga quem são, não nominalmente, mas que segmentos são os clientes que você tem hoje, que trabalho você desenvolve com eles, exatamente? Muito bem. A Standout é uma solução que ela pode ser utilizada por qualquer indústria, né? Os nossos clientes são as indústrias que querem fazer a divulgação dos seus produtos dentro dos e-commerces. Divulgação essa no sentido de informação, no sentido de comunicação, né? Um usuário, um shopper, quando ele vai para um e-commerce para efetuar uma compra, ele quer saber que produto é aquele, como aquele produto vai se encaixar no dia a dia dele, quais os benefícios, quais as vantagens daquele produto, uma tabela nutricional quando é um alimento, uma bebida, enfim. Então, para suprir essa falta de informação que existia dentro do varejo digital, dentro dos e-commerce, surge a Standout. E aí a gente oferece para esses nossos clientes todo um conjunto de soluções dentro da plataforma para falar com esse consumidor nesse último ponto de contato, que é o Trade Marketing Digital, que é a página de produto, de forma bastante interativa e, ao mesmo tempo, respeitando a performance que você precisa ter dentro de um e-commerce. Então, os nossos clientes hoje, eu tenho muito na área de beleza, saúde, medicamentos, fármacos, né? Essa é uma área que é muito forte, uma vertical muito forte para Standout. Nós temos alimentos e bebidas, casa e construção, pets, eletroeletrônicos. E esse ano a gente parte realmente para uma expansão tanto para outros segmentos quanto Latinoamérica. Então, muito do nosso esforço também está em fazer a Standout ser conhecida agora no mercado latino-americano. Então, e André, as empresas que estão enxergando a importância do trade marketing, dessa comunicação, dessa maneira que você coloca, são empresas mais tradicionais, são empresas novas? Tem alguma questão cultural aí que interfere na decisão de fazer esse trabalho? Como é que é hoje? Olha, eu acho que a gente teve um ganho muito grande nesse mercado, né? Lá atrás, quando nós começamos, era diferente. A gente estava realmente formando esse mercado. Então, independente de ser uma indústria mais tradicional ou uma indústria mais inovadora, era muito voltado às pessoas que estavam lá dentro e que já tinham essa visão inovadora, independente da indústria. Mas isso foi mudando. Hoje em dia é diferente. Hoje a gente tem desde indústrias globais, realmente enterprise, como se fala no mercado, que são as empresas de muitos SKUs, de muitos produtos que são estabelecidas no mercado já há bastante tempo, como eu tenho empresas que são menores, trabalham com... posso ter empresas trabalhando com 1 produto, com 10 produtos, e empresas inovadoras também na sua essência, né? A comunicação, isso é uma coisa interessante. A comunicação, ela permeia essas necessidades, né? O seu shopper, quem está na outra ponta fazendo essa aquisição de um determinado produto, seja o produto que for, ele precisa dessa informação, ele precisa que esta interação seja feita para garantir a venda.
Então, para garantir que ele está comprando a coisa certa, né? Para garantir que ele não saia dali para ir buscar uma informação num lugar onde ele não vai encontrar. Então, saber que toda a informação está ali e descrita da forma como esse shopper precisa, isso é muito legal. E isso independe de ser uma empresa de maior ou menor porte, enfim, mais ou menos inovadora. Não, pois é, não, me instiga muito, eu fico curioso para ver na prática um exemplo dessa comunicação assertiva, né? Eu diria disruptiva também, e às vezes não tão óbvia quanto a gente pensa, né? Porque parece que esse tipo de comunicação eu vou encontrar no rótulo, tá? Enfim, resolveu. Não, mas não é, né? É algo que às vezes não está tão evidente, mas que é extremamente importante. Qual é a máxima hoje dessa comunicação? Qual é o ativo forte nessa comunicação, mais do que o produto exatamente que está lá, talvez na gôndola do supermercado ou do serviço que eu presto no salão de beleza? Onde é que a gente aposta ou deveria apostar para fazer a eficiência dessa comunicação e dar resultado depois na competitividade, na produtividade, enfim, no final das contas, no bolso, né? Claro. Olha, é uma excelente pergunta, porque primeiro que hoje fala-se muito do omnichannel, né? O consumidor, ele é impactado por esta comunicação em diversos pontos. Ele é impactado desde o momento em que ele está vendo uma mídia out of home, num ponto de ônibus ou num outdoor, ele é impactado numa revista, ele é impactado na TV, no e-commerce, na comunicação digital, nas mídias sociais, enfim. Então, esse consumidor, ele recebe essas informações desses vários pontos. Cabe à indústria e a nós, como solução para a indústria e para o varejo, garantir que essa comunicação seja bem feita em todos os pontos, né? E garantir que essa comunicação atinge os seus objetivos. Então, quando você me pergunta como é que a gente garante isso, né? Vou te contar do meu universo. A gente tem diversos mecanismos, um dos mais importantes, por exemplo, o mapa de calor. Então, a gente consegue entender, dentre aquela comunicação que está sendo proposta, se esta comunicação está sendo efetiva ou não. Então, ele traz ali, de uma forma até lúdica e clara, com cores e tudo mais, que áreas daquela comunicação estão tendo maior ou menor apelo para o shopper, para o usuário. Então, uma indústria consegue olhar, por exemplo, para o tempo de permanência de um shopper em contato com aquela comunicação, consegue ver em que ponto aquele shopper ficou, aquele shopper não, mas enfim, aquele conjunto de shoppers, né? É sempre em formato de perfil, mas de que maneira aquela comunicação teve maior ou menor impacto. Com isso, é possível criar um ciclo virtuoso, ou seja, sai uma comunicação, essa comunicação, o shopper interage com ela, a gente consegue devolver isso para a indústria e dizer, olha, aquilo que você comunicou, esta parte funcionou melhor, esta parte tem oportunidade de melhoria. Quando a gente faz isso, a indústria consegue entender aonde ela tem realmente oportunidade para melhorar e dizer diferente ou dizer outra coisa. Eu vou dar um exemplo para você, exemplo real. A gente teve uma determinada situação onde, através do mapa de calor, a indústria notou que o shopper se interessava por um determinado item da composição química. E, a partir disso, eles notaram que este item, que era importantíssimo para aquele produto, não estava descrito na embalagem, por exemplo. Então, a gente tinha uma comunicação bem completa. Este item, essa descrição, ela ficava ali numa situação, às vezes, até discreta. E a indústria pôde perceber que não, ela não deveria estar numa situação discreta, ela deveria estar mais chamativa para garantir que o público visse que existia aquele componente. E isso voltou para a linha de fábrica, voltou para a embalagem, para que essa comunicação fosse feita em outros pontos. Então, o que a gente sente hoje é que um ajuda o outro, né? Toda essa comunicação digital, todo o trade marketing digital, ele está à disposição para apoiar o shopper, o varejo e a indústria a comunicar melhor.
Não, ótimo, mas isso aí é possível também metrificar, né? Depois dessa identificação e volta para a indústria, é preciso saber se isso deu resultado, no final das contas também. E é possível, né? É possível. As indústrias têm várias métricas nas quais elas podem se apoiar, né? Então, a própria indústria, ela tem métricas de sell-in, os varejos têm as métricas de sell-out, por exemplo, e a gente pode trabalhar desde a importação desses dados para entender como isso funcionou no decorrer do tempo, como a gente pode entender o tempo que um usuário, um perfil de usuários interagiu com aquele conteúdo, né? Se você sabe qual é uma média sem um conteúdo diferenciado, e se você sabe qual é a média com um conteúdo, por exemplo, como da Standout, onde você está falando diretamente com esse consumidor, você vê nitidamente o consumidor interagindo com o produto, interagindo com a marca e aumentando as vendas, Sim. aumentando o tempo de permanência, melhorando, por exemplo, a relação de fluxo de consumidores até ali, porque você melhora o que se chama de SEO, que é ter um melhor posicionamento nos buscadores. Então, tem vários benefícios que são metrificáveis. Ótimo. Bom, não, instigante, né? A gente ficou ouvindo assim, dá vontade de aplicar em um monte de produto que a gente tem por aí, um monte de serviço. A gente fica instigado e vamos movimentar esse negócio. Mas é claro, para cada segmento também, ou para cada setor, para cada empresa, tem uma estratégia, eu imagino, diferenciada, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, André? Quero conversar um pouco mais sobre isso, além de estratégia talvez diferenciada, mas há uma máxima, né? E aí a gente entra naquela questão das startups camelo, da sustentabilidade, que talvez sejam apelos tão importantes hoje, independente do segmento, independente do porte, do tamanho de uma empresa, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, continuar nessa boa conversa, modéstia à parte aqui, mas boa, porque vem daí para cá, no próximo bloco, tá bom, André? Com certeza, muito obrigada, vamos sim. Maravilha, intervalinho rapidinho, você de casa, continue com a gente, você aí da sua empresa também, Rumo Certo, edição especial dessa semana, volta já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial da semana, quase uma hora de conversa proveitosa, eu tenho certeza. Nós estamos falando hoje de marketing, de inovação, de startup camelo. Você já ouviu falar? Pois é muito interessante. E quem traz as informações para a gente está aqui já no primeiro bloco. A gente já teve um primeiro bloco agradabilíssimo com informações importantíssimas para você, empreendedor aí de casa. Está aqui comigo a Andréa Miranda. Vamos continuar a nossa conversa, Andréa? Então, eu te disse que fiquei instigado aí, vontade de já vender um produto seguindo essas orientações quase que suas aí, essa pesquisa, esse levantamento. Mas eu pergunto, pois em cada empresa, em cada setor, em cada produto, eu imagino que tem que ter uma estratégia diferenciada, né? É preciso um diagnóstico para saber por onde se pode fazer uma comunicação mais efetiva e que reverta em venda e reverta em resultado também, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma máxima no mercado, né? Tem questões preocupantes para a sociedade, são ativos nas empresas. E aí eu digo, o que hoje é tão importante e mais importante, que tem que estar quase que, não sei se acima de tudo, mas tem que estar ali no top das discussões quando as empresas pensam em serem competitivas, por exemplo. Olha, eu acho que tem vários pontos, né, que a gente pode abordar, é uma pergunta bem aberta. Mas quando a gente fala, olha, de trade marketing, né, os números que chegam para nós como média de mercado é que as empresas investem cerca de 15% do seu faturamento, né, as empresas de bens de consumo, por exemplo, que é um nicho onde a gente atua, elas investem de 15% a 20%, dependendo do tamanho da indústria, nas ações de trade marketing, né? Hoje, por exemplo, você tem determinados nichos, né, como você coloca,
a comunicação é diferente, ela é específica para determinados públicos, né, por conta dos produtos. Mas se você for olhar, muitas vezes mais 50% dessas vendas para alguns nichos estão sendo feitas dentro dos e-commerce, né? O movimento do varejo digital, seja no Brasil, seja no mundo todo, ele cresceu muito. Então, não dá para você pensar em fazer comunicação, em fazer venda, sem pensar em trazer as informações do trade marketing digital. Hoje em dia, isso não é mais possível. E cada vez mais profissional, eu imagino também, né, André? Porque as facilidades que a gente tem de comunicação não significam a eficiência de todo, né? Com certeza. Tudo a gente vai criando. Então, por exemplo, a Standout, ela é uma empresa que a gente valoriza muito toda a tecnologia e a rapidez com a qual a gente vai incorporando novas funcionalidades. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem dentro da nossa área de administração recursos para poder utilizar inteligência artificial. Então, a tecnologia, conforme ela vai evoluindo, a gente vai trazendo isso para dentro do trade marketing digital. Poder se apropriar dessas novas tecnologias o mais rápido possível vai dando um diferencial competitivo muito, muito importante, né? Não adianta a gente achar que, olha, aquilo que eu fiz há 5 anos eu posso continuar fazendo, aquilo que eu fiz ano passado eu posso continuar fazendo. Não, é uma evolução constante para a gente poder aproveitar as melhores possibilidades do mercado e da tecnologia. Pois é, gosto muito quando a gente fala de tecnologia, de transformação, né, digital que a gente está vivendo, necessária, não tem como fugir se você quer ficar no mercado. Mas gosto mais ainda quando a gente fala da eficiência desse uso, né? Porque não basta a tecnologia, volto nessa tecla, vez que outra, porque a gente, enquanto consumidor, às vezes vê a empresa integrada com uma ferramenta tecnológica, os call centers, por exemplo, mas nem sempre isso é eficiente, nem sempre isso reverte em uma boa experiência para o consumidor e aí, claro, não vai reverter também em resultado depois, né? É o uso eficiente da tecnologia é que está o segredo, talvez, né? A comunicação, a verbalização também, né, André? E aí certamente. Você fala um ponto tão importante, porque não basta ter a tecnologia é sempre um meio, né? A tecnologia é um formato através do qual a gente vai atingir o objetivo. Mas qual é o objetivo? O objetivo é garantir que o seu consumidor, que o seu shopper tenha uma excelente experiência, que ele se sinta bem respeitado, bem considerado, que ele tenha as suas necessidades atendidas. Senão, não vale a pena fazer. É lógico, é desperdício. Aliás, reverte contra isso, né? Isso reverte contra, sem dúvida. Reverte contra também. Vamos entrar na questão das startups por categoria, eu diria quase lá. Fiz a provocação na abertura do programa, falando das startups unicórnios, que todo mundo já conhece mais, né? Startups que, enfim, alavancam e passam, né? Crescem muito rápido, né? Até com um referencial de teto, né? 1 milhão, não é? Tem uma referência para startups unicórnio, né? Mas a gente está falando hoje aqui, vai dar mais foco na startup Camelo também. Me diga o que é, por que ela tem esse nome, quais são as características, como é que se dá a gestão de uma startup como essa? Olha, é importante a gente separar alguns conceitos. Vou tentar contar um pouquinho. A startup, independente de qual, né, de aonde ela vai chegar e qual formato que ela vai ser, qual a categoria que ela vai ser, a startup ela é caracterizada por um crescimento rápido. Então, é uma empresa de base tecnológica, né, que tem esse crescimento muito acelerado. Então, do que a gente está falando? A gente está falando que quando você olha uma empresa tradicional, num país como o Brasil, sei lá, se você tiver um PIB de 2% e uma empresa crescer 10%, ela cresceu 5 vezes o PIB. E ainda assim, essa empresa que cresceu 5 vezes o PIB, ela não será uma startup, porque os números que são considerados, né, para alavancagem, crescimento de uma startup são maiores. Dito isso, quando você tem uma startup que atinge esse valor de mercado de 1 bilhão,
ela é conhecida como startup unicórnio. Só que o percentual de startups unicórnio é muito pequena. É muito pequeno. Então, eu corro o risco de não dar um número exato, mas ele é certamente em casas decimais de percentual, ou seja, 0,5%, 0,1%, não me lembro exatamente o número, mas é dessa ordem de grandeza. E o que acontece com as outras 99%? Né, das startups? É dessas que a gente está falando. Então, nessas startups que representam, na verdade, o maior volume, existem diferenciações, mas uma coisa que para nós sempre foi muito importante, desde o dia zero, foi a gente construir uma empresa que pudesse alavancar os negócios no Brasil, pudesse trazer, né, pudesse ser realmente fonte de riqueza para as pessoas envolvidas. Não estou falando riqueza de sociedade. Claro que você quer e é bom que queira, mas eu estou falando riqueza de todo mundo que está ali junto, seja do teu consumidor, seja das pessoas que trabalham com você, dos seus clientes, enfim, de todo mundo. Trazer riqueza para esse país. Isso sempre foi uma coisa que a gente quis muito, né, e que para nós tem muito valor. Dito isto, a gente fez uma gestão que agora eu brinco que está na moda, né? Essa gestão Camelo, ela, se você for olhar para ela 2, 3 anos, a gente era às vezes mal compreendido. Por quê? Porque eu falava, olha, a gente precisa ter um fluxo de caixa adequado, a gente precisa ter fazer uma reserva de caixa que possa aguentar as intempéries. O Brasil tem intempéries, né? Às vezes tem menos do que o resto do mundo, às vezes tem mais. Então, a gente tem que construir uma gestão que consiga, de fato, manter a empresa rodando e funcionando, apesar e durante as intempéries. Então, agora, né? Porque como as empresas e as unicórnios fazem parte disso, elas vão tendo acesso a crédito. Esse crédito, ele vai financiando o crescimento. Então, crédito, financia o crescimento, acaba com todo o caixa, precisa de mais crédito, precisa de mais investimento para financiar o crescimento. É um ciclo. E a gente já viu diversas empresas unicórnio que acabaram bem-sucedidas nesse modelo. Não tem problema nenhum. Mas não é a realidade dos 99%. A realidade dos 99% é construir um negócio sustentável, que enfrente as intempéries e que se mantenha relevante, que se mantenha crescendo como uma startup de fato. Então, a gente, em 3 anos, cresceu 190%. Isso é um belíssimo número. Sim. Né? Isso não é fácil. Isso é muito puxado. A gente sabe o quanto a gente transpirou para chegar nesses números. Claro. Né? Em comparação a um PIB pequeno, como a gente vem enfrentando. Então, uma startup Camelo tem essa característica de se manter viva, se manter crescendo, mesmo considerando as intempéries do momento. Entendi. É sustentável, né? É mais resistente, por isso o nome camelo também, que remete ao animal que sobrevive no deserto, enfim, tem uma coisa aí da força, né? Mas te confesso que eu gosto muito dessa sua última fala, dessa coisa do propósito que tem nesse trabalho, na startup que você desenvolve aí, por exemplo, né? Que remete até a uma questão social, né? Que é ver tudo funcionando de forma equilibrada, né? De forma consistente. Agora, quais são os passos para isso? Como é que se dá isso? Como é que se faz essa gestão, esse equilíbrio, para também não ficar nessa agonia de crescer por crescer e buscar mais crescimento, que me parece agoniante esse negócio, pode ser instigante ao mesmo tempo, que mova até adrenalina aí, mas ao mesmo tempo gosto dessa, não é tranquilidade, mas dessa estabilidade, desse equilíbrio, desse um pouco mais, do quase que um pensamento coletivo, mesmo sendo a sua, a outra, aquela empresa, né? Mas é uma sustentabilidade espraiada, né, Andréa? Como é que se dá isso? Qual é o segredo para
para esse equilíbrio, ou que estratégias deve ter no mercado, que serve de exemplo uma startup como a sua, até para outros empreendimentos, para que tomem isso como referência também, né? Por onde é? Olha, você disse muito bem, assim, realmente é um propósito coletivo, né? Eu sempre digo, então, assim como eu falo, né, que a gente quer, que eu quero contratar sempre gente mais inteligente do que eu, porque a minha vida é mais tranquila, com gente mais inteligente do que eu do meu lado, e eu só contrato gente, né, que vai agregar. Eu tenho, pessoas que são magníficas trabalhando com a gente, e pode ser do estagiário, gente que a gente contratou como estagiário, que veio crescendo, que está conosco, seja o investidor que vem, enfim, todo mundo a gente entende da mesma forma, mas tem uma coisa na gestão que é assim, o meu sócio ele sempre bateu muito nesse ponto, que é, nós vamos desenvolver funcionalidades, né? Falando da administração do negócio mesmo, nós vamos desenvolver funcionalidades e nós vamos desenvolver coisas, não pelo prazer de desenvolver, porque, claro, quando você vem da área de tecnologia, você tem prazer em desenvolver, em ver coisas novas acontecendo. Mas meu sócio fala, você precisa desenvolver aquilo que você vai vender. Aquilo que é aderente ao que o seu cliente vai ter um benefício, aquilo que o shopper do seu cliente, né, o cliente do seu cliente vai ter esse benefício. Então, a gente teve sempre um desenvolvimento, ao mesmo tempo, muito parrudo, no sentido de ter uma tecnologia realmente muito bem construída e, ao mesmo tempo, olhando para aquilo que podia gerar um benefício para o outro, para o cliente, de fato. Né? Não era aquela coisa de vaidade. Então, eu acho que uma das coisas que a Startup Camelo tem é uma ausência dessa vaidade excessiva. Eu acho que isso é um ponto a ser pensado, sabe? Uhum. Porque é claro que você vai nos eventos e você vê, né, aquele empreendedor que a startup dele atingiu 1 bilhão e você olha para ele e você fala, nossa, é claro que eu quero ser. É claro que eu quero que a minha startup valha 1 bilhão, valha 2, valha 10 bilhões. Não é esse o ponto, mas a que preço e de que forma? Gosto muito disso. Eu não vou fazer algo e não vou me comprometer com algo no qual eu não acredito. Então, hoje em dia, você vê muitas startups que são consideradas unicórnios fazendo demissões em massa. Né, num volume muito grande, eles falam layoff, né, agora. E num volume imenso. Isso é uma coisa que, nossa, me arrepia só de pensar, de ter que colocar alguém para fora por conta de uma má administração que eu não tenha conseguido fazer. Não, gosto muito, muito, muito dessa iniciativa, dessa ideia, né? Porque, é claro, a gente tem que ser pragmático, né? Tem que ter rendimento, tem que funcionar, né? Tem que gerar economia. Mas essa visão humanizada, né? Que eu acho que cada vez mais se exige nas empresas, que é uma questão de princípio, de valores, até que a gente traz lá do berço, né, André? Muita coisa é nossa mesmo, está dentro. Mas explanar isso ou buscar mais elementos para fazer isso valer é talvez um grande segredo, um grande ativo, cada vez mais importante. Ainda mais com a gente que está lidando com tanta mudança, com tanta tecnologia, que ao mesmo tempo parece coisa tão fria por um lado, mas e mesmo distante ela acaba nos aproximando, né? Mas não esqueçamos nunca, né? Essa talvez seja um recado legal desse bloco nosso aqui, do quanto a humanização é um ativo forte, né? Trabalhar com o propósito daquilo que você faz é um ativo forte, não só para você, para quem está em volta, né? Para a sociedade, para a economia, para o todo. Fico feliz com esse bloco, né? Diga. Não tenha dúvida, né? Porque você pense, você imagina que se você estiver trabalhando com 30 colaboradores, no final do dia, são 100 pessoas dependendo do seu negócio. E né? São 100 felizes pessoas trabalhando dependendo melhor. do seu negócio para se alimentar, para ir para a escola. Não é pouca coisa. Não é, então. E felizes, satisfeitos, trabalham melhor, produzem melhor. A gente não está no discurso, não. Isso é real, é verdade, né? Não é um negócio que é bonito. É verdade. É numérico, aliás, é métrico.
André, vamos fazer mais um intervalinho, respirar dessa nossa, como é que eu diria aqui, dessa nossa explanação, que é bonita e é verdadeira. E eu quero falar no próximo bloco um pouco mais sobre inovação. O que é inovação, na verdade? A gente remete muito à tecnologia, pode ser, mas nem tudo depende só da tecnologia. A gente remete à startup, mas nem toda startup também, por mais que tenha base tecnológica, assim, ela nasça por conta da tecnologia exatamente. Quero explanar um pouquinho mais sobre isso e voltar a falar do ativo pessoas, que é tão importante. Tá bom? Vou fazer mais um intervalinho, a gente vai para o último. Você de casa também? Guarde conosco, a conversa está boa. Tem só mais um bloco aqui no Rumo Certo. A gente volta em instantes. De volta com o último bloco do Rumo Certo de hoje, nessa edição especial da semana, quase uma hora de conversa. E de uma conversa, eu diria hoje, para lá de interessante. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação e a gente está falando de gente, desse ativo importantíssimo nas empresas, de atitude, de propósito também. Mas tudo isso, é claro, trazendo para o pragmatismo da gestão, da eficiência que tem que ter dentro das empresas, né? A referência para essa nossa conversa, para continuar nessa conversa, é a Andréa Miranda, especialista no assunto, que tem um vastíssimo currículo, muita experiência e muita boa intenção, eu diria aqui, uma intenção produtiva, inclusive. Andréa, provoquei no bloco anterior, na saidinha, da gente falar de inovação, até quase que conceituar a inovação, né? Que a gente às vezes se remete muito à tecnologia, mas nem sempre é, né? O que é inovação hoje quando a gente fala de negócios, que é importante? A inovação, ela tem dois vieses igualmente importantes. Ou você fazer alguma coisa que nunca foi feita e normalmente a gente conecta a palavra inovação com isso, quer dizer, fazer uma coisa que nunca foi feita, mas também inovação é você fazer uma coisa que vinha sendo feita já de um jeito muito melhor, muito mais eficiente, com mais relevância, enfim, num outro formato que te traga mais benefícios do que o jeito anterior, né? Então, neste nosso universo das startups, a gente normalmente está falando de empresas de base tecnológica, né, que estão fazendo no primeiro modelo coisas que nunca foram feitas antes, né? Mas no dia a dia, então, se você for olhar Standout, por exemplo, quando a gente começou, a gente estava fazendo uma inovação, fazendo uma coisa que nunca tinha sido feita antes. Mas se eu tivesse continuado fazendo exatamente do mesmo jeito, eu não estaria mais no mercado. Então, a gente tem que continuar trazendo inovação para o dia a dia, para a forma de conduzir o teu negócio, para a forma de apresentar as tuas soluções e cada vez mais deixando o teu negócio aderente às necessidades conforme elas vão aparecendo. Hoje em dia, por exemplo, você fala, nesse meu universo, você fala de digital, por exemplo, que é a junção do que acontece no mundo offline, numa loja de presença física, com o que acontece no mundo digital. Então, se você não trabalha inovação todos os dias, fazendo todos os dias um pouco melhor do que você fez no dia anterior, você também sai do mercado. E tem uma premissa aí, né? A base é de lá para cá, né? É a partir da dor do cliente, do consumidor, enfim, de quem a gente quer atender, que aí, é lógico, a gente remete a inovação muito para as startups, porque também é a base da startup, né? É colocar algo novo de forma eficiente no mercado, mas que vale para todo tipo de negócio, mesmo que não seja uma startup, né? É pensar todo dia em algo novo, criar algo novo. E isso está muito relacionado a processos, André? Não necessariamente só, né? Eu digo isso porque eu quero entrar nessa questão, de novo, do ativo que a gente gosta muito de falar, que é pessoas, que é engajamento. Pode se inovar também de coisas que não estou necessariamente vendendo, né? Com certeza. Quer dizer, a tua forma de gestão também pode ser inovadora, né?
a tua empresa oferece. Pode ser não necessariamente um produto, mas uma forma de fazer alguma coisa diferente. Me ocorreu agora, por exemplo, né? Nós trabalhamos sempre em alguns projetos em parceria com a GS1, e a GS1 é a empresa que mundialmente faz a gestão de código de barras, enfim, todo o trabalho de como falar de produtos, né, no universo físico, no universo digital. Aquele código de barras que a gente está acostumado, que bipa no supermercado, né, é uma organização sem fins lucrativos que faz isso. Eles têm uma premiação de inovação todos os anos. E uma das premiações do último evento deles foi muito interessante. Uma empresa pequenininha, eles fazem lâminas, né, facas de churrasco, enfim. E eles têm um processo super inovador de grafar na lâmina o código de barras. Então você consegue ali entender se da onde veio aquele produto, para onde ele vai, enfim, você tem uma rastreabilidade maior daquele produto através da grafia numa lâmina, que é uma coisa que os caras inventaram, né? Então a inovação, ela pode ser de várias formas, até, por exemplo, nesse caso onde você está falando de rastreabilidade, né? De chegar um produto na casa do consumidor e ele olha e fala, nossa, eu sei de onde veio, eu sei quem foi o produtor, né? Se eu estiver falando de outras coisas, enfim. Tem oportunidade para inovação em absolutamente tudo. E nas gestões... E sem contar que o cliente fidelizado, satisfeito, provavelmente ele vai trazer o novo, né? Ramifica isso também, né? Isso acaba funcionando dessa forma, não? Você sabe que eu tenho... isso vale... Eu estou ali no meio, né? Entre os varejos e as indústrias. Então, eu tenho, graças a Deus, uma reputação muito bacana. Então, as minhas indústrias, né? Quando contratam a Standout, também avisam alguns varejos que são do seu nicho e que podem, enfim, ainda não ter relacionamento conosco, para que venham se conectar conosco. Da mesma forma, os varejos, quando tem indústrias que ainda não são nossos clientes, fazem esse meio de campo, fazem essa apresentação. Isso funciona muito bem, né? E é muito bacana a gente poder estar nesse universo de ganha-ganha. Isso só acontece porque está todo mundo feliz. Isso só acontece porque está todo mundo tendo benefícios, né? Porque não é um negócio predatório, né? E o consumidor percebe essa felicidade, além de ele estar feliz, dessa felicidade dentro também daquela empresa, daquela corporação a quem ele frequenta, enfim, de quem ele compra também, né, André? Por isso é tão importante isso, é claro, mirar na dor do consumidor ou tentar resolver, né? Mas é muito importante trazer isso para dentro de casa, né? Dentro de casa, essa tarefa bem feita, ela reflete lá fora também, né? Falo isso para te perguntar como é que se dá nessa gestão também esse processo de cada vez mais engajamento, de colaboradores cada vez mais comprometidos também, mais entendendo os propósitos que são tão importantes. Também há estratégias, ou há pelo menos um movimento de mais valorização ou de uma valorização diferente do colaborador para que isso reverta em resultado também, né? Não tenha dúvida. Você sabe que a gente coloca, né? Todo mundo escreve ali seu missão, visão e valores, né? E um dos valores que a gente tem se não for para ser feliz, eu nem vou começar. Então, como a gente tem, né, dentro da gestão, uma série de possibilidades para deixar esse colaborador cada vez mais participativo. Uma coisa que a gente sente é que o colaborador, ele tem muitas ideias, ele quer poder trazer benefício, não necessariamente na área dele. Ele está lá, ele está vendo uma coisa acontecer na área do colega, ele está pensando como é que aquilo pode melhorar. Então, a gente, quando tem um nível hierárquico que é mais tranquilo, né? Você trabalhando com 30, 40 pessoas e tendo um modelo de gestão de startup, a coisa não fica tão engessada, né? Como às vezes pode vir a acontecer numa empresa mais tradicional. Então, dessa forma, você valoriza cada colaborador e valoriza as ideias dele, o que ele vai te trazer e como o que ele está vivendo no dia a dia
está próximo, muitas vezes, de algum problema e de uma solução. Né? Cabe a nós não atrapalhar. Cabe a nós deixar que as coisas apareçam, deixar que as soluções apareçam e ir ajustando isso para que a gente chegue no objetivo comum. E entendendo até questionamentos, né, André, que podem ser muito ricos, porque antigamente não se podia questionar, né? Empresas tinham que dizer sim, senhor, quer dizer, o colaborador tinha que dizer sim, senhor, e pronto, era uma opinião de uma hierarquia, né? Não existe mais isso, e não existe porque isso também não é produtivo, né? Precisa entender que a divergência, o pensar diferente, o emitir a opinião pode ser de um enorme ganho, né? E é necessário cada vez mais. E é necessário, e pessoas com visões diferentes, por isso que a diversidade dentro das empresas é tão importante, tão relevante, porque são pessoas que vão pensar de forma diferente, que vão agregar de forma diferente, né? E você fomentar isso, né? Fomentar o debate, não a discussão, mas fomentar o debate de ideias é muito produtivo. Eu faço isso de fato o tempo todo, né? De dizer, mas por que você acha isso? Mas o que você está pensando? Mas como que essa ideia surgiu? De onde veio? O que você está achando que tem como benefício aí? Não no sentido de deixar as pessoas constrangidas, exatamente o oposto disso. No sentido de deixá-las à vontade para poder opinar. Isso, valoriza, né? Dá reconhecimento àquele potencial. Fantástico, fantástico. A gente está vivendo, felizmente, uma revolução mesmo, né, André? Em mudanças de comportamento, em questão de tecnologia também, de relação de trabalho, eu imagino até acentuada aí pela pandemia, né, na questão de relações, mas é uma mudança que a gente precisa entender, né? Assim como tantas revoluções que já tivemos, Revolução Verde, Revolução Industrial, a gente está vivendo uma mudança de transformação com tendência melhor e cada vez mais humanizada também, né? André, a gente tem, eu diria quase que infelizmente, 2 minutinhos só, mas eu queria tirar aí o supra-sumo dessa nossa conversa toda que foi tão ampla e tão proveitosa, que você trouxesse aqui para a gente uma síntese disso. Do que é tão importante se pensar hoje em dia, quando se pensa em abrir uma empresa, ou mesmo estando lá numa empresa, no seu dia a dia numa empresa, seja ela uma startup ou não, mas para a gente falar de gestão eficiente como um todo hoje, o que você sintetizaria dessa nossa conversa e quase como um recado para quem nos acompanhou até agora e vai continuar nos acompanhando? Olha, eu acho que a primeira coisa é sempre uma resiliência, né? Então, garantir que você esteja fazendo pelo propósito correto, esteja fazendo pelos motivos corretos, porque dessa forma você vai conseguir ser resiliente, não diria naturalmente, mas você vai ter muito mais propensão a isso. A vida de um empresário, ela é sujeita a altos e baixos, às intempéries. Então, garantir que você está sempre acompanhado das melhores pessoas possíveis dentro da sua empresa. Garantir que você está fazendo pelos motivos certos. Garantir que o seu cliente do outro lado está sendo atendido, está sendo reconhecido, você está fazendo o melhor possível dentro da tua área, eu acho que já é um grande ganho, né? Então, essas acho que seriam as partes principais aí dessa dica. Preciosa essa síntese sua, essas pérolas, né? E que seja você também, enquanto colaborador e enquanto empresário, o melhor disso também, né? Além de buscar o melhor, que seja você o exemplo, a referência também. Acho isso fantástico. E foi fantástico conversar com você, aprendi muito com você hoje aqui, adorei trocar essas ideias também. Muitíssimo obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, sucesso cada vez mais nele. Conte com a gente sempre aqui para a gente trocar mais ideias, levar mais conhecimento, levar ideias, instigar também outras pessoas. O canal está sempre aberto para você aqui, venha mais vezes. Obrigado por hoje. Eu agradeço demais pelo convite, agradeço demais pelo papo, uma delícia. Te convido para tomar um café comigo, vamos continuar, acho que a gente tem muita coisa para fazer pelo Brasil. Muito obrigada de novo pelo convite, muito feliz. Ótimo, muito obrigado a você também. Obrigado pelo convite do café também. Qualquer dia a gente vai tomar um café junto, sim. Tem muito mais para a gente conversar também.
Obrigado a você de casa também pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Rumo Certo de hoje, nessa edição especial para começar muito bem a semana, né? Uma edição de segunda-feira. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço para você e até mais.